A região do Sul e Extremo Sul estão recebendo representantes da União Europeia, Cáritas Suíça, Cáritas Brasileira e CNBB. Em Teixeira de Freitas, o encontro aconteceu no Salão Paroquial da Capela de Adoração São Pedro, com a presença do bispo Dom Jailton e autoridades municipais, que relataram e discutiram os problemas causados pelas fortes chuvas e enchentes e também a busca de soluções rápidas e urgentes. Participaram o chefe de gabinete do município, procurador municipal, secretária de planejamento, secretário de assistência social e defesa civil. Roman Mancher, especialista para emergências rápidas da Eixo União Europeia para as Américas, falou da visita ao Extremo Sul. Assim, quando nós chegamos aqui com os colegas da Caritas e também de outras organizações humanitárias, pudemos ver um pouco a situação. E neste momento, nosso trabalho é, primeiro, aprender quais são as necessidades e também ver um pouco o que está sendo feito. Para todos nós, é importante que haja uma resposta do governo e nós necessitamos saber as brechas que estão ocorrendo nessas respostas e ver o que nós podemos fazer, apoiar nessa resposta ou não. Então, o meu trabalho agora é esse: visitar comunidades que foram afetadas, aprender um pouco quais são as pessoas envolvidas, as mais vulneráveis, e depois dialogar com as organizações, como, por exemplo, a Caritas, com o intuito de ver possibilidades de fazermos alguns projetos, uma cooperação que podemos fazer juntos e realmente ajudar ou permitir que essas pessoas possam atravessar esse período mais grave de emergência. Rebeca Reisman, gestora do Programa Brasil da Cáritas Suíça, falou do papel da Cáritas Suíça neste momento. Primeiro, a gente está aqui principalmente para conhecer, né, primeiramente, qual o estrago pelas enchentes, pelas chuvas aqui na região. Porque a gente vê nas imagens, na televisão, escuta que teve um desastre muito grande aqui, mas vindo aqui para a região, a gente começa a entender o quanto realmente foi estragado pelas chuvas e o quanto é importante a gente começar a agir, né? A gente entende que a igreja já tem um papel muito importante nessa primeira resposta, mas eu entendo também que tudo que foi destruído a partir das enchentes e a partir das chuvas precisa de uma resposta e ações muito mais a médio e a longo prazo. Então, a gente veio aqui junto com representantes da União Europeia, Caritas Suíça e Caritas Brasileira, para entender justamente as lacunas que tem depois dessas enchentes, entender o que tem que ser feito, o que as famílias perderam, e a gente está, sim, planejando um projeto de emergência para apoiar aqui na região, no sul da Bahia. É importante dizer também que a gente ainda está olhando os diferentes municípios, né? A gente está em missão aqui a semana toda, já estamos no 4º dia de missão, então a gente está olhando diferentes realidades para também entender quais são as dioceses, os municípios mais afetados e aonde é que a gente precisa agir mais urgentemente, porque entendemos que muitas pessoas foram afetadas, mas algumas perderam muito mais do que outras, né? E então é aí onde a gente precisa começar para garantir que as pessoas, depois de tudo que aconteceu, podem viver pelo menos com o mínimo de dignidade possível. Valquíria Lima, da Coordenação Nacional da Cáritas Brasileira, ressaltou a importância da união de esforços para salvar vidas. O nosso papel é insignificante, é muito pequeno diante de tantas demandas, mas ele é um papel muito significativo. Né? A igreja está atuando desde o início, né, das enchentes, desde o início que elas afetaram drasticamente a vida dessas famílias aqui na Bahia. Acho que é lembrar que essa enchente, ela dos registros científicos, ela é uma das maiores cheias registradas no mundo, inclusive, pelo volume de água que assolou a Bahia. Então, assim, nós não queremos substituir o papel do poder público. O poder público precisa continuar fazendo o seu papel, né, que é o papel de socorrer essas famílias, pensar a estrutura, pensar a questão das casas, da moradia, do que foi impactado, seja no município, no governo estadual e no governo federal. Nós entendemos que nós temos um papel de contribuir nessa união de esforços, né? A igreja dá a sua resposta na emergência e dá a sua resposta no pós.
Nós temos 3 focos para essas famílias que foram mais afetadas, que perderam suas casas completamente, que não podem retornar para elas, ou aquelas que perderam tudo que tinham dentro das suas casas e que estão, inclusive, algumas famílias estão, inclusive, abrigadas, ou em casa de parentes, ou nos abrigos públicos. As igrejas também têm servido de abrigos em algumas cidades. Então, a gente pensa na proteção, que é no acolhimento a essa família, que está emocionalmente abalada, psicologicamente abalada e espiritualmente abalada. Então, entendemos que esse também é o nosso papel. A gente pensa numa pequena distribuição de renda, porque ela vai precisar de algum recurso para aquelas que podem voltar para suas casas, que ainda têm casas habitáveis e seguras, que elas possam comprar o mínimo para reconstruir suas vidas. Dom Jailton, bispo da Diocese de Teixeira de Freitas, reforçou que as ações precisam serem urgentes. Por isso, desde o primeiro momento, a igreja não parou um segundo e abriu as suas portas para os desabrigados e desalojados prejudicados pelas fortes enchentes. E também agradeceu à comunidade pelas doações e reafirmou que a corrente de solidariedade continua. Eu me lembro muito da encíclica do Papa Fratelli Tutti, né? Onde o Papa diz que somos todos irmãos. Portanto, se somos todos irmãos, nós temos que olhar para todos, principalmente para os mais necessitados entre os irmãos. E eu acredito que os mais necessitados nesse momento são esses que perderam suas casas, perderam tudo, ou perderam parcialmente a sua vida, as suas coisas, geladeira, móveis, isso e aquilo. Então nós da igreja, da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos, juntamente com a Caritas Nacional e a Caritas Regional e a Caritas Diocesana, e com o Regional Nordeste 3 e as dioceses de Minas que foram afetadas, nós, graças a Deus, conseguimos mobilizar essas instituições internacionais que estão nos sinalizando, que vão nos ajudar, que vão ajudar de algum modo. Nós vamos estudar isso aí. Temos uma reunião depois com todos os bispos e com eles, os bispos dessas regiões afetadas, para ver como essa ajuda pode acontecer. Eu só tenho muito a agradecer ao interesse desse pessoal, né? Bonito ver que eles vêm da Europa para cá para nos ajudar. Eu acho que isso nos incentiva, nós que estamos aqui com o pé na lama, né? A trabalharmos mais, a sermos mais solidários, a aprendermos com eles também o que significa solidariedade. Isso é fruto da ajuda de muitas pessoas, 10 euros de um, 10 euros de outro, e vai se formando essa grande ajuda. Eu penso que a igreja tem um papel muito importante nesse momento, e é justamente esse papel, como dizia o documento de Puebla, ser voz e ser vez daqueles que não têm nem voz e nem vez. Eu acredito que é muito difícil para uma pessoa lá que mora nessas zonas mais atingidas, chegar a uma instituição dessa. Mas nós, como igreja, como temos esse acesso, eu acho que nós temos que fazer esse papel de olhar a pessoa e de ir ao encontro da pessoa e trazer essas instituições perto das pessoas. O nosso objetivo não é político, o nosso objetivo não é outro, senão o bem dos cidadãos, o bem dos nossos cidadãos, os nossos irmãos que estão sofrendo. Esse é o nosso interesse como igreja e vamos manter esse interesse, afinal de contas, dizia Jesus, que a vida deve estar em primeiro lugar. E ele veio para que todos tenham vida e que tenham vida plenamente. A enxurrada de solidariedade deve ser muito mais forte, muito mais consistente do que a enxurrada das águas que levou nossas casas e nossas cidades.